Olá, pessoal. Vou realizar com vocês hoje algumas atividades daquilo que vai cair na prova nossa, na terça-feira, né, dia 26, das 7 às 8 da manhã. Espero que vocês deem uma olhada também, que eu queria uma atividade teste no Classroom, como se fosse uma avaliação, mas é só um teste. Tem duas perguntinhas ali, uma de alternativas, é só você assinalar qualquer uma delas. E a segunda questão, eu peço que vocês respondam ela ali na atividade mesmo, né? Só escrever com o teclado aí. E também tentem anexar alguma foto, como se vocês estivessem respondendo ela no caderno, né? Tira a foto do caderno e anexa ali na questão da prova, tá bom? Só para a gente fazer alguns testes, para não chegar no dia da prova e começar a aparecerem problemas aí dificultar para a gente realizar a prova, tá bom? Então, vamos testar ali para a gente ver se dá tudo certinho. Bom, vou realizar aqui então a resolução de alguns exercícios do tipo que vão cair na prova, tá? Vamos dar valores, algumas coisas, mas basicamente a mesma coisa do que está na apostila aqui. Então, na página 6 da nossa apostila, tem o exercício 1, vai cair um muito parecido com esse na prova nossa, tá bom? Então, Silmara tem R$ 150. Sua filha Isabela tem 3/5 dessa quantia. É isso que ele escreveu ali, ó, 3/5 dessa quantia. A gente já trabalhou isso. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Não é texto que eu quero. Não é texto, sim. Isso, é esse aqui que eu quero. Bom, 3/5 dessa quantia. A gente já viu que quando aparece a preposição de aqui, ó, é uma multiplicação, né? Então, 3/5 dessa quantia. Que quantia que é essa? Os R$ 150. Então, olha só, a interpretação de texto, bem? R$ 150. Portanto, 3/5 de 150, ok? Aquele D vira uma multiplicação, então eu tenho 3/5 de 100 multiplicado por R$ 150. Aqui tanto faz como eu vá fazer, né? Eu posso colocar aqui uma denominador 1, aí eu faço de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Então fica 3 vezes 150, que multiplica por 5, ok? E eu posso fazer simplesmente aqui assim, ó, vou resolver de três maneiras diferentes isso. 3 vezes 150 dá 450. 450 dividido por 5. 450 dividido por 5 é igual a 90, ok? Portanto, 3/5 de 150 é igual a R$ 90. Olha a interpretação, hein, gente? Mais do que calcular, é importante dar a interpretação. O que é que nós queríamos descobrir? Quanto valia 3/5 dessa quantia? Por que a gente tinha que descobrir isso? Porque a pergunta quer saber quantos reais Isabela tem. E Isabela tem 3/5 da quantia da mãe dela. A mãe dela tinha 150. Então, Isabela tem 3/5 de 150. E 3/5 de 150 é igual a R$ 90. Tá bem? Então, como é que eu calculei isso? Tá aqui. Tá? Agora eu vou fazer de uma outra maneira. Vou apagar essa e vou fazer de um outro jeito. Deixa eu achar a borracha aqui. Vai dar o mesmo resultado, só a conta que eu vou seguir por um caminho um pouquinho diferente, tá bom? Bom, de início nós temos a mesma ideia. 3/5 vezes 150, ok? Eu posso pôr aqui o denominador 1, fazer de baixo vezes o de baixo, de cima vezes o de cima, ok? Ficou aqui 450. Opa, deixa eu fazer diferente. 3 vezes 150, que divide por 5, né? Bom,
Na resolução anterior, eu fiz aqui 3 vezes 150, que deu 450, né? Agora eu não vou fazer dessa maneira. Eu farei aqui, ó, a simplificação, porque como é uma multiplicação ali, eu posso simplificar o 150 por 5. Observem que como o 150 terminou em zero, ele é divisível por 5, né? Sempre que terminou em zero ou 5, ele é divisível por 5, tá? Então, 150 dividido por 5 dá quanto? Dá 30, né? Então, dá 30 aqui. E aí eu fico com 3 vezes 30, e aqui embaixo apenas o número 1, né? E dividir por 1 nem precisa, dá o mesmo número ali. E 3 vezes 30 é igual a 90, tá bom? Então, olha só, já fiz a simplificação direta, ó. 3 vezes 150, já simplifiquei o 150 com o 5, deu 30, 3 vezes 30 é 90, tá bem? Então, olha, uma segunda maneira de calcular, tá? Eu prefiro que vocês vão desenvolvendo essa capacidade de facilitar as contas, de simplificar as contas, tá bom? Para ir desenvolvendo mais habilidade, mais velocidade, tá bom? Um entendimento cada vez melhor. Agora eu vou fazer de um outro jeito, uma terceira maneira de fazer, a mesma conta com o mesmo resultado. 10, 28. Tenho aqui a minha expressão, minha continha, 3 vezes 3 quintos, né? Vezes 150. Bom, preciso fazer aqui, ó, que o denominador é 1? Não, não preciso. Quem está aí muito rápido, muito ágil já, ó, já pode muito bem vir aqui, simplificar direto ao 150 com 5. Aqui já vai dar 30 e aqui é 1, né? Ou seja, 150 dividido por 5 dá 30 e 5 dividido por 5 dá 1. E aí eu fico com 3 vezes 30 direto, que é igual a 90, ok? Olha como já ficou rápido, tá bom? Olha quantas passagens a menos a gente fez em comparação à primeira resolução. Mas, professor, se eu resolver daquele primeiro jeito lá, tá errado? Não, tá correto também, tá? Cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, tá? Coloquei 3 formas de calcular e cada um vai seguir aquela que for melhor para você. Cada um dentro do seu tempo, dentro das suas condições, tá bem? Bom, o importante era chegar aqui no resultado, ok? Então, um exercício muito parecido com esse vai cair na nossa prova. Bom, deixa eu ver o próximo. Deixa eu pensar qual é o próximo. Na página 7. Deixa eu apagar aquilo ali. Apagar, que eu estou escrevendo na tela aqui. Beleza. Na página 7, eu tenho aqui, olha, o exercício A e o B. Em um laboratório de química, existe uma proporção de ácido a ser utilizada durante um experimento. Na primeira hora, serão utilizadas 2 colheres de ácido. Na segunda hora, 3 colheres de ácido para terminar o teste. Sendo assim, qual fração representa a razão entre a quantidade de ácido utilizada na primeira hora e na segunda hora do experimento? Bom, o que é razão? Então, deem um pause, leiam o enunciado com calma, tá bom? E retomem aqui o vídeo para a gente resolver. Razão, a gente já viu no início do capítulo, é uma fração, né? Razão é a comparação entre duas grandezas. Quais são as duas grandezas que eu estou comparando aqui? A quantidade de ácido na primeira hora e a quantidade de ácido na segunda hora. Então, aqui, ó, quantidade na primeira hora e quantidade na segunda hora. Então, vou por aqui, ó, o Qzinho, né, de quantidade, primeira hora, e quantidade, ó, razão, ó, tracinho, que é uma fração, né? E quantidade, segunda hora.
quantidade, segunda hora. Olha que importante que é esse conceito, hein? Comparação entre duas grandezas. Quais grandezas envolvidas? Quantidade de ácido na primeira hora e quantidade de ácido na segunda hora. Por que eu coloquei a primeira hora em cima da segunda hora? Porque é o que o enunciado me disse, ó. Representa a fração entre a quantidade de ácido utilizada na primeira hora e na segunda hora. Se ele tivesse dito ao contrário, né, na segunda hora e depois primeira hora, a gente teria que inverter a fração, tá bom? Segunda hora iria em cima, no numerador, e primeira hora iria embaixo, no denominador, tá bom? Então a gente tem que seguir a ordem daquilo que está no enunciado. Tá? Então, qual é a quantidade de colheres de ácido na primeira hora? 2. Na primeira hora, 2. 2 colheres. E na segunda hora? 3. Tá? É só isso. Ó. A razão, então, entre a quantidade de colheres de ácido na primeira hora para a quantidade de colheres de ácido na segunda hora é 2 para 3, 2 terços. A cada 2 colheres da primeira hora, eu tenho 3 na segunda hora, né? 2 para 3, 2 colheres para 3. Simples assim. Olha o item B agora. Em uma receita de bolo são utilizadas 2 xícaras de açúcar e 3 xícaras de farinha. 3 xícaras de farinha. Qual fração representa a razão de xícaras de açúcar para o número de xícaras de farinha na receita de bolo? Então, vamos com calma. Primeiro, ele quer uma fração. E ele falou que a fração que representa a razão. Bom, mas professor, razão não é fração? Claro, toda razão é uma fração, beleza? Elas são sinônimos, é a mesma coisa. Porém, dá um conceito a mais, aí uma ideia a mais de razão, ela traz o que mesmo? A comparação entre duas grandezas. Lembra lá no item A? Comparando duas grandezas. Agora, que grandezas que o problema está comparando agora no item B? Ele está comparando a grandeza, quantidade de xícaras de açúcar com a quantidade de xícaras de farinha. Olha lá, está comparando quantidades, né? Comparar numericamente duas quantidades, duas grandezas. A grandeza xícaras de açúcar e a grandeza xícaras de farinha. Ok? Bom, e agora? Então eu vou escrever uma fração, né? Olha lá, razão é a comparação entre duas grandezas por meio de uma fração. Joia. Quem vai em cima, quem vai embaixo? Vamos olhar o enunciado, quem vem primeiro. Então ele quer a razão do número de xícaras de açúcar, então ela que vem em cima, ó, xícaras de açúcar, para o número de xícaras de farinha. Farinha, tá bom? Então, açúcar no numerador e farinha no denominador. Bom, quantas xícaras de açúcar eu uso? 2. Olha lá, 2. E quantas xícaras de farinha eu uso? 3. 2 terços. Portanto, na hora de fazer um bolo, olha que comparação importante aqui, ó, de proporção, hein? Proporção na receita de bolo. Para fazer um bolo, para cada 2 xícaras de açúcar, eu preciso de 3 xícaras de farinha. Cada 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha. Joia? Bom, e eu poderia complicar isso aqui então, né? Essa aqui já é a minha resposta. Acabou. 2 para 3 a gente diz, tá bom? 2 para 3, para 2 de açúcar, 3 de farinha. Agora, olha como eu poderia complicar, hein? Se eu tenho 2 para 3, né? 2 xícaras de açúcar e 3 de farinha, e eu quisesse assim, vou aumentar, vou fazer um bolo maior, né? Chegar uns primos meus aí meio comilão, tudo meio folgado, essa galera come demais e eu vou aumentar aqui o tamanho do meu bolo. Vou usar 8 xícaras de açúcar.
8 xícaras de açúcar. Aí eu pergunto para você, se eu usei 8 xícaras de açúcar, quantas xícaras de farinha eu vou usar? E agora? Observe, gente, que eu coloquei uma igualdade entre eles, olha. Por quê? Porque tem que ocorrer uma proporção aqui, tá bom? O aumento tem que ser proporcional. A gente vai estudar isso com mais carinho mais para frente. Mas já dá para a gente perceber, olha, que eu aumentei 4 vezes a xícara de açúcar, não foi? Aumentei 4 vezes. Olha lá, 2 vezes 4 é 8. Bom, então se eu aumentei 4 vezes lá, lembra de frações equivalentes? Eu também preciso aumentar aqui, ó, em 4 vezes, ó. E 4 vezes 3 é igual a 12. Portanto, nessa conta que eu fiz aqui, ó, 8 xícaras de açúcar, eu vou precisar de 12 xícaras de farinha. Aí eu segui a mesma proporção. E observe que essa fração 8/12 é a mesma, é igual, é equivalente, olha lá, a 2/3, tá bom? 2/3 é uma fração equivalente. Mas dando uma interpretação para esses números aqui, eu tenho 8 xícaras de açúcar e 12 de farinha, tá bem? Bom, espero que tenham entendido. Vamos seguir. Vou apagar aqui. Eu tenho mais alguns exercícios para resolver com vocês. Deixa eu ver quais são. Nós teríamos 2 aulas hoje, né? Deixa eu ver aqui quais são os exercícios. Página 11. Página 11, exercício 2 agora. Exercício 2. Segundo exercício na página 11. Olha ali, escreva os seguintes números racionais na forma de fração irredutível. Olha esse exercício aqui, então. Exercício 2, escreva os seguintes números racionais na forma de fração irredutível. Então, o A eu tenho 2,6. Como é que eu transformo esse número decimal? Lembrando que número decimal é um número racional, né? Eu posso escrevê-lo também como fração, que também é racional, né? Então, para virar um número racional, uma fração, é só eu pegar o 26 sobre 10. Mas por que 26 sobre 10? Porque se eu dividir 26 por 10, vai dar 2,6. Então, eles são iguais, não é? Olha lá, 2,6 é igual a 26 sobre 10, tá bom? O próximo, o B. Olha, agora não se esqueçam nunca do sinal, ó. Menos, como que fica isso aqui em fração? 85 sobre 10, tá bom? 85 dividido por 10 dá 8,5, né? Aprenderam bastante isso. O C, facinho, ó. Menos 18 sobre 10. Mas, professor, precisa reduzir, né? Olha lá, ele pediu, ó, frações irredutíveis. Eu já estava esquecendo aqui. Então, vamos reduzir. Dá para eu dividir por quê em cima e embaixo? Eu já vejo aqui que são 2 números pares, eu divido por 2, né? Então, vai dar 13 e aqui 5. E o 5 e o 13 são números primos, são irredutíveis, então não dá para melhorar mais do que isso. Paramos ali. Aqui, ó, terminou em 5 e em 0, divide por 5. Então, 85 dividido por 5, não esqueçam nunca do sinal que continua negativo. Aqui vai dar 1 e 7, 17. E aqui vai dar 2, né? 85 dividido por 5 dá 17, 10 dividido por 5 dá 2. 2 números primos, chegamos na fração irredutível. Aqui o de cima e de baixo são pares, então menos 9 sobre 5. Dividir por 2 em cima e embaixo.
Agora olha o item D. Mais difícil esse, hein? Que número que vai no denominador aí, né? Para virar uma fração, isso aqui eu pego agora, ó, 625. Olha só, a vírgula estava aqui. Ela andou quantas casas? 2, né? Então, eu tenho que dividir por 100 aqui, ó, para voltar, né? Então, ficou 625 dividido por 100, porque se eu dividisse o 625 por 100, eu voltaria com a vírgula aqui, né? Ó, ficaria 6,25, ela andaria 2 casas, né? Beleza, gente? Facinho, né? Muito fácil isso. Bom, tem que simplificar. Terminou em 0 e 5? Ah, eu não penso 2 vezes, eu começo dividindo tudo por 5. Tá? Professor, mas não daria para dividir por um número maior? Daria, mas vamos por partes aqui. Ó. Ou você calcula o MDC, né? Aqui vai dar 1, vai sobrar 1, 12, 2, 25, 125. E aqui 100 dividido por 5 vai dar 20. Não é o Leonardo, mas dá 20. Dá para dividir por 5 em cima e embaixo também, né? Vai dar 25 sobre 4. Ok? Então, ó, dividi por 5 duas vezes e cheguei numa fração irredutível, 25 quartos. Tá bom? Muito facinho essa, né? Agora eu tenho o exercício 3. Esse dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Menos passe para a forma decimal. Então, me dá a fração, eu vou transformar em número decimal. Já vamos fazer uma observação aqui, né? Todos esses números, eles vão resultar... deixa eu ver, estou com dificuldade de escolher uma cor aqui, verde. Ó, esse aqui já vai dar 1, menos 1, né? Já vamos começar por esse aqui, já elimina. Menos 90 sobre 90 dá menos 1, 1 a menos. Observe que todos os outros, ó, vai dar um número 0, alguma coisa, ó, porque o numerador de todos eles é menor que o denominador. Sempre que o numerador for menor, vai dar 0, alguma coisa. É um número entre 0 e 1, ou 0 e menos 1, tá bom? Então todos eles vão dar 0, alguma coisa. Vamos definir os sinais primeiro. Aqui vai dar menos, né? Vai dar negativo aqui. Aqui também vai dar negativo. E aqui é um número positivo. Pronto. A partir do momento que eu defini os sinais, eu não preciso me preocupar mais com o sinal. Eu só me preocupo com a conta agora, tá? Então, olha só. 3 dividido por 5. Vou fazer aqui, ó. 3 dividido por 5. Tá? Professor, eu estou em casa, posso usar a calculadora? Pode, mas faça um treino também, porque numa prova aí presencial, tal, ou em algum momento que você não tenha calculadora, você tem que saber fazer essas contas, né? Então, olha só agora. 3 não dá, eu acrescento um 0. E aí eu ponho 0 aqui dentro. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30. Portanto, aqui eu fiquei com menos 0,6, tá? Uma resposta já foi dada. Vamos para a próxima. 8 sobre 100. Então, 8 dividido por 100. Ok? Ah, esse é fácil demais, hein? Nem preciso, né? Ó, é só eu pegar o 8 aqui, ó. Minha vírgula está aqui, né? Ele tem que andar quantas casas? 2. Tem que andar 2 casas. Então, ele vai sair dali, 1, 2. E vem para cá, ok? Nem preciso perder tempo com isso aqui. Muito facinho, muito favorável essa conta aí. Mas eu vou fazer ela aqui, ó. Acrescento 0, põe um 0, aqui. Não dá para dividir, eu acrescento outro 0 e ponho 0 aqui de novo. Agora, 800 dividido por 100, ó, deu 8, né? Olha lá, 0,08. Porém, dividir por 10, por 100, é só andar com a vírgula. Muito fácil, muito favorável essa. 3 oitavos, né? A gente já sabe que vai dar 0, alguma coisa, né? Porque o numerador é menor que o denominador. Então,
3 dividido por 8. Acrescento um zero, 0,3, né? 3 vezes 8 vai dar 24. Sobra 6. Acrescento um zero, 7. Vai dar 56. Sobram 4. 0 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Portanto, aqui deu 0,375. Gente, não me saiam do 7º ano com dúvida em divisão, tá bom? Esse tipo de conversão aqui vocês já estão treinando desde o 6º ano e não pode sair agora do 7º ano sem saber fazer essas divisõezinhas aqui, para não chegar lá no 8º ano com conteúdo mais difícil e enroscar com isso. Claro que a gente sempre vai retomando, mas vai começando a sobrar menos tempo para isso, tá bom? Os exercícios a gente vai depender, vai exigir da gente um desenvolvimento, algumas percepções, que aí presume-se que o aluno já saiba fazer, né? E aí não dá para ficar fazendo todas elas. Às vezes a gente já resolve com calculadora mesmo, para agilizar, ficar mais rápido, tá bom? A tecnologia no século XXI, nós estamos no ano 2020, ela tem que ser favorável para a gente, facilitar, né? Ninguém ficar fazendo conta. O importante é desenvolver a capacidade de pensamento, interpretação dos problemas e caminhos para resoluções. Então é muito importante que agora, que a gente está indo no passo a passo, a gente consiga fazer isso aqui. Vocês já perceberam que muitas vezes na aula ao vivo, eu nem resolvo todas as divisões. Eu resolvo uma, duas, e aí pulo umas duas, três, já faço na calculadora, vou direto, peço a resolução para vocês, né? Por quê? Porque muito disso vocês já trabalharam no 6º ano, o ano inteiro, né? Eu conheço o material do 6º ano e eu sei que se trabalha bastante isso. Então eu já vou indo mais rápido. E aí no 8º ano vai mais rápido ainda nessas coisas assim, tá? Retoma menos. Então se alguém tem dúvida, treine, tá? E manda mensagem para mim, eu vou ajudando para conseguir passar por essa fase aqui com uma certa tranquilidade, para que a gente use as ferramentas, calculadora e outras ferramentas tecnológicas aí a nosso favor, para ganho de tempo, tá bom? Bom, então resolvemos aí o exercício 1 e 2, da forma decimal para a fração e da fração para a forma decimal, sempre tendo atenção aos sinais, positivo e negativo, e fim de papo. Agora eu vou para o exercício 4. Colocar quem pertence a quem ali, né? Deixa eu apagar tudo que eu escrevi aqui, para não ficar poluída a minha tela. Bom, o exercício 4, ele tem um monte de coisinha aí que nem sempre é tão importante. Os mais importantes mesmo são esses aqui, ó. Saber quais são os naturais, os inteiros e os racionais. O restante é importante também, mas eles são subconjuntos, né? Olha só, esse aqui da letra C e D, eles são subconjuntos. O que é subconjunto mesmo? É aquele grupo, aquele grupinho que está dentro de um grupo maior, né? Por exemplo, o grupo 7º ano da SEC, ele é um subconjunto da escola cooperativa, né? Ele é um subconjunto. Quem é o conjunto? Cooperativa de Ensino e Cultura de Santa Rita. O conjunto todo é a escola inteira, todas as salas de aula, todos os professores, a direção, aquilo é o conjunto universo, né, da cooperativa. E a sala 7º ano é um subconjunto, é um grupo, um pequeno grupo dentro do conjunto escola, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho aqui esse Z com menos aqui, ó, ele é um grupinho do conjunto dos números inteiros, que a gente chama de subconjunto dos inteiros, tá bom? Quais são esses subconjuntos Z menos aqui? Apenas os números negativos e mais o zero, né? Ali entra o zero também, porque para não ter o zero é o de baixo, né?
onde ele teria o asterisco ali, né? Bom, então vamos ver esses conjuntos e subconjuntos aqui. Então eu tenho aqui o N na letra A, que são os naturais. Quais desses números informados no enunciado pertencem ao conjunto dos naturais? O 6 pertence, é o primeiro número. Ponto e vírgula. Observe que a separação é sempre ponto e vírgula, tá? Uma outra observação que eu vou fazer na prova, olha só, quem está assistindo esse vídeo aqui, tá tendo algumas dicas aí. Observe que a fração é sempre 3 sobre 7, né? Por exemplo. Mas às vezes quando eu vou escrever no computador, eu não consigo escrever assim um número assim bonitinho, né, na fração. Eu acabo escrevendo ele assim, ó, 3/7, tá? É uma fração na linha, né? 3/7. É a mesma coisa, tá? Se aparecer assim na prova, ó, é a mesma coisa, tá bom? 3/7. 3 sobre 7. Vamos retomar aqui. Então eu tenho 6. E aí os números estão separados por ponto e vírgula. Se for como esse aqui, ó, só vírgula, significa um número decimal, tá bom? O outro, natural, o 0, né? O 0. Tem mais algum? Mais nenhum. Acabou ali. Os outros não são naturais. Inteiros. O 0. Quem mais? O -6. Quem mais? O 6 positivo. E só, né? O restante é racional. Olha só, inteiros negativos. É um subconjunto, ó. Ele quer apenas os não positivos. Então, quem que é positivo? Apenas o 6. Então, esse aqui sai do subconjunto. Eu terei o 0 e o -6, tá bom? Ele quer os inteiros não positivos, tá bom? Entrou o 0 ali. Perceberam que é um subconjunto? É um pequeno grupo do conjunto dos inteiros, né? Agora ele quer o Z, maisinho e asterisco, ou seja, os inteiros não negativos e sem o zero, ou seja, vamos falar mais bonitinho, mais fácil, né? Às vezes complica. Os inteiros positivos e sem o zero. Então é só o 6, né? Apenas o 6, né? Apenas o número 6. Agora ele quer os racionais. Bom, agora é o fácil, né? O racional entra todos, né? Tenho mais 6. Ó, separando tudo por ponto e vírgula. Menos 2,8, olha lá, porque aqui é um número decimal, e aí eu separo com ponto e vírgula. O 0, ponto e vírgula. O -6, ponto e vírgula. O 3 sobre 7, ponto e vírgula. E o -1 sobre 8, ok? Agora ele quer o Q negativo, apenas os racionais negativos, e entra o zero aqui, né? Então, olha só, vai ficar menos 2,8, olha só, um subconjunto. São alguns elementos que apareceram na letra E, tá bom? Se é um subconjunto, o conjunto todo são esses números todos aqui. Se ele quer um subconjunto, então são alguns elementos apenas, tá bom? Quais deles? Os negativos e o zero. Então, lá, um subconjunto, olha, tem alguns elementos apenas. Apenas os negativos e o zero. -6 e -1. Olha, eu vou escrever retinho assim, -1 barra 8, ok? -1 barra 8. Apenas os negativos e o zero. E o que mais? E aqui entra o zero também, né? Então, olha só, alguns elementos do E. Apenas alguns elementos do E. Quais? Os positivos. 6. O zero aqui entra, porque não tem o asterisco. E o 3 sobre 7. Tá bem? Então, inteiros positivos, inteiros não, racionais positivos e mais o zero. Tá bom?
até aí o 2, o 3 e o 4 caem na nossa prova, tá bom? Vou apagar, baixinha. Apaguei, porque eu vou seguir. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Se vai cair. Ah, vai cair da reta. Da reta vai cair. Olha, eu vou fazer a reta aqui na... Vou fazer a reta aqui. Olha só. Vou desenhar uma reta aqui. Vamos começar a pensar em algumas coisas aqui. Vou pôr o ponto 0. E a origem, bem no centro aqui. Por quê? Porque para a esquerda vão entrar os negativos e para a direita os positivos. Vou colocar aqui o número -1. E aqui o número -2. Aqui o número 1 positivo, o 2. Vou dar uma esticada nessa reta aí. Vou dar uma esticada nela. Vou puxar para cá mais um pouquinho. Eu vou dar uma esticada para cá também. Vai ficar um pouquinho torta ali, mas não tem problema. Aqui ficou muito torto. Se essa borracha parou de funcionar, só a outra está funcionando. Vamos pôr aqui. Isso, muito bem. Não ficou bom. Tinha que ficar melhor, mas deixa assim mesmo. Vamos lá. Vou colocar aqui o -3 e aqui o 3 positivo, ok? Bom, agora, sei lá, vou dividir todas elas em 3 partes iguais. Não, 4 partes iguais. Deixa eu ver, verde. 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Olha só, 3 esquinhos eu coloquei entre eles, né? E aí eu criei 4 partes iguais, olha. Porque 3 esquinhos, consequentemente eu criei 4 partes iguais. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3 esquinhos. 1, 2, 3 esquinhos. 1, 2, 3 esquinhos. Ficou fora de escala aqui. 1, 2, 3. Maravilha. Então, 4 partes iguais em cada um deles. Se eu colocasse aqui e perguntasse para vocês quanto vale essa abscissa A, essa abscissa B e essa abscissa C. Então, olha, abscissa A, B e C. Bom, entre aqui, olha, 0 e 1, eu dividi em quantas partes iguais mesmo? 4 partes iguais. Se eu tenho 4 partes iguais, cada uma delas aqui vale 1/4. 1/4, ok? Aqui 1/4 mais 1/4, 2/4, que seria metade. E aqui 3/4. Observe que se eu acrescentar mais 1/4, fica 4/4, que é igual a 1, né? Aí. Aqui vai ficar a abscissa A, então, como sendo 1 inteiro mais 1/4, que eu posso escrever assim, eu posso escrever como sendo denominador 4, 1 vezes 4, 4, mais 1, 5, né?
Então, multipliquei pelo de baixo, somei o de cima. 5 quartos, ok? Então, aqui eu teria 5 sobre 4. E se eu colocasse uma abscissa D aqui, ó? A abscissa D é igual a... Tem várias maneiras de calcular. Vou fazer ela assim, 5 quartos mais 1 quarto. Porque em A eu tenho 5 quartos. Eu andei mais 1 quarto até chegar em D. Né? Como os denominadores são iguais, eu fico com 6 quartos. Ou 3 meios. Não é? 3 meios. Porque eu simplifiquei a fração, né? Dividi por 2 em cima e embaixo. 3 meios também eu poderia escrever como 1,5. Tá bom? Tanto faz a maneira de resolver, tá? Uma outra maneira de dar também a abscissa D. Observe que eu estou fazendo várias coisas, hein? Para chegar em D, eu tenho um inteiro, mais quantos esquinhos ali? 2, né? Então, 2 quartos. Não é isso? Conservo o denominador 4. 1 vezes 4 é 4, mais 2, 6. 6 quartos. Aí, igual eu tinha achado em cima. 6 quartos, tá bom? Então, são várias maneiras de resolver o mesmo problema. 3 meios, que é igual a 1,5. Tá? Então, o item D, a abscissa D, eu posso muito bem escrevê-la como sendo 6 quartos. Professor, se eu quiser escrever 3 sobre 2, melhor ainda. Se eu quiser escrever 1,5, tudo bem, virou decimal, tá? Mas como a gente está trabalhando só com fração, mantenha em fração. Poderia escrever também como número misto? Pode também. Poderia ter escrito aqui como sendo 1 mais 2 quartos. Ok? Nada te impede de manter o número misto. O importante é saber trabalhar com qualquer forma, tá? Bom, abscissa B. E agora? Cada risquinho vale 1 quarto. Então eu já cheguei em 2, né? Tem 2 inteiros ali. Tá bom? Olha o 2 aqui, 2 inteiros. Para chegar em B eu tenho mais 1 quarto. Facinho, hein? E aí 2 mais 1 quarto, multiplico de baixo, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, tá? Então eu posso escrever o B como sendo 9 sobre 4. Se eu quisesse deixar como número misto, tá certo também, tá bom? Se eu pedisse um depois dele ali, abscissa E, era só somar, né? O E. Eu tenho 9 quartos, eu somo mais 1 quarto. 10 sobre 4. Como dá para simplificar, fica 5 sobre 2. Ok? 5 sobre 2, tanto faz ali. Então aqui eu colocarei, vou colocar aqui 10 sobre 4. Bom? Bom, e o C? A abscissa C. Eu tenho 3 inteiros, mais 1 quarto, que vai dar 4 conserva, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Ok? Olha lá, 13 quartos. 13 quartos. Bom? Bom, então agora eu vou mudar o esquema aqui. Já ficou muito fácil esse. Vamos pensar num esquema diferente, para o lado negativo agora. Vou dividir tudo em 4 partes iguais, mas eu posso dividir em quantas partes iguais eu quiser. Tá? Normalmente, se a gente pegar a régua nossa, a régua de medir aí que você tem aí no seu, nas suas ferramentas, que foi pedido, ela está dividida em quantas partes iguais mesmo? 10. Por que ela está dividida em 10 partes iguais?
Porque o nosso sistema de medida é de base 10. Então, os pacotinhos, cada intervalinho aí, vem de 10 em 10, tá bom? Mas eu não vou dividir em 10 partes iguais, não. Eu vou dividi-lo em, deixa eu pensar, 3. 2 esquinhos, dividir em 3 partes iguais. 2 esquinhos e eu divido em 3 partes iguais. Ó. Primeira, segunda e terceira parte, tá bem? E aqui a mesma coisa. e 2 dividir em 3 partes iguais. E agora eu vou apagar tudo aquilo que eu tinha feito aqui. E vou colocar as mesmas abscissas ali. Olha só, do lado positivo eu tinha separado tudo em 4 partes, né? Agora eu fiz em 3, para a gente ver a diferença. Vou colocar a abscissa A. É o último exercício de hoje, tá? A. Vou colocar aqui o B. Vou colocar aqui o C. E o D. E o D. Só. Então, a abscissa, se eu dividir em 3 partes iguais, quanto vale cada risquinho desse? Ó, entre 0 e 1, eu dividi em 3 partes iguais. Então, eu pego o meu inteiro e divido ele em 3 partes. Quanto vale o primeiro risquinho? Menos 1/3. Não é isso? Porque é sempre 1/3 vale, na verdade, cada medida, né? Mas como é do lado negativo, fica menos 1/3. E o B? O B é só somar, né? Ou melhor, vai subtrair, né? Porque está andando do lado negativo, ó. O B vai ficar o menos 1/3, que era o A, menos 1/3, que equivale ao segundo risquinho aqui, a segunda abscissa. E agora eu fico como? Somos módulos, né? Menos 2/3, ok? Soma os módulos, lembram disso? Ó? Por exemplo, nos inteiros, menos 5, menos 4. Eu somo o módulo de menos 5 e o módulo de menos 4. Né? E conservo o sinal negativo. Então fica 5 mais 4, menos 9, ok? Ou pensar em débito e crédito, né? Devo 5 e devo 4, então eu devo 9. É que nos números fracionários fica um pouquinho, às vezes, confuso pensar em débito e crédito, né? Então a gente só soma os módulos e conserva o sinal negativo. Olha lá. Então a abscissa menos B é menos 2/3. E o C? O C agora, ó, eu tenho o menos 1 e andei aqui de novo, ó, eu tenho mais uma parte, menos 1/3. Menos 1/3. É um número misto esse. É um número misto, não tem problema nenhum, tá? Ele pode ser escrito dessa maneira. Vamos fazer o MMC aqui para não errar o sinal, né? Olha só, aqui o denominador é 1. Quem que é o MMC entre 1 e 3? É o 3 mesmo, né? 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Ok? E o 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, menos 4 sobre 3. Ok? Menos 4 sobre 3. Tá? Você poderia pensar também na resolução aqui direto, ó. Você tem assim, menos 1, menos 1/3. Você poderia fazer assim, ó, deixa o menos aqui fora e abre um parênteses. 1 mais 1/3. Que vai dar o quê? Menos, aqui dentro. 1 mais 1/3, denominador 3. 1 vezes 3, 3. Mais 1, 4, né? Olha lá. E aí eu fico com menos 4/3. Dá na mesma, tá bom? Somando os módulos aqui, ó. Tá? Mas na dúvida, gente, faça o MMC. Número misto, você pode resolvê-lo por MMC, tá bem?
Observe que esse vídeo é gravado, você pode dar um pause e voltar em todos eles ou mandar perguntas para mim. Então, olha só, um número misto você sempre pode fazer pelo MMC. Bom, coloco um embaixo dele ali do número que está inteiro. Bom, então aqui eu fiquei com menos 4/3. Agora a abscissa D. A abscissa D, eu tenho menos 2 inteiros e andei mais duas partes. Então, menos 2/3. Cada parte vale 1/3, né? Duas partes menos 2/3. Bom, vamos fazer das duas maneiras diferentes. Vou fazer pelo MMC. Então, eu coloco o denominador 1. Passo o traço. MMC entre 1 e 3 é o 3. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 6 menos 2, menos 8. Dividido por 3. Achamos o valor da abscissa D. Menos 8/3. Bom? Segunda maneira de resolver. Vou somar os módulos aqui. Ó. Eu tinha ali menos 2 menos 2/3 é igual. Se os sinais são iguais aqui, eu conservo o sinal. E vou resolver a soma dos módulos dentro do parênteses. 2 mais 2/3. Ok? Fica negativo aqui fora. Aqui dentro o denominador continua sendo 3. 2 vezes 3 é 6, mais 2 é 8. Então, igual a menos 8/3. Ah lá, deu a mesma coisa, só resolvi de um jeito diferente, tá bom? Somando os módulos, tá? Menos 2 vezes aqui vai dar negativo, 2 vezes. Você pode fazer direto aqui também, tá? Quando você já percebe que aqui você tem um valor negativo, porque menos com menos vai continuar menos, né? Porque é débito e crédito. E aqui 2 vezes 3, 6, soma com 2, 8, e sai com um valor negativo, menos 8/3. Bom? Sem crise. São várias maneiras de pensar o problema. Bom, gente, essas continhas assim a gente vai dominando aos poucos. Qualquer dúvida, escolha o melhor caminho para você. MMC, ou sai direto aí no número misto, né? Conserva o denominador, multiplica e soma, tá bom? Cada um vai achando o melhor caminho para você aí. O importante é você conseguir localizar os números na reta numérica, tá? Então, observe aqui que no lado positivo eu tinha dividido em 4 partes iguais. Então, cada parte valia 1/4. Do eixo negativo aqui, ó, eu fiz diferente. Eu dividi em 3 partes iguais, então cada parte vale 1/3. Tá? Eu poderia ter dividido em 10 partes iguais, aí cada parte ia valer 1/10. Tá? Poderia ter dividido em 20 partes iguais, aí cada partezinha valeria 1/20. Tá? Poderia ter dividido em 5 partes iguais, aí cada partezinha, né, cada abscissa valeria 1/5. Tá? Eu posso dividir os inteiros em quantas partes iguais eu quiser, do jeito que eu fiz aí, tá bom? Então, espero que tenham entendido. Bom estudo para vocês e essas são as questões que caíram na prova. Falou, galera.